Fala Vascaíno, fala Vascaína, Libertadores 2020. Eu acredito. E você? Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz estatísticas para o Campeonato Brasileiro, o clube que tiver 53 pontos no Campeonato Brasileiro terá 65% de chances de se classificar para a Copa Libertadores das Américas de 2020. Portanto, faltam 9 pontos para o Vasco da Gama. O Vasco ainda tem 4 compromissos neste Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar com o São Paulo amanhã. O Vasco ainda joga com o Cruzeiro em São Januário. Depois a gente sai para enfrentar o Bahia e fechamos o Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense dentro de casa. São 12 pontos a disputar e precisamos aí de 9 pontos para a gente poder tentar almejar uma vaga na Copa Libertadores. Adversários muito difíceis. Essa tabela do Vasco é complicada, mas não custa nada a gente sonhar. O Vasco começa com o São Paulo que pleiteia uma vaga direta na Libertadores no próximo ano. Vai pegar um Cruzeiro totalmente desesperado, lutando aí para poder sair dessa zona do rebaixamento. O Vasco enfrenta também o Bahia, que pleiteia uma vaga ali na Libertadores. E o Vasco fecha com a Chapecoense aqui no Rio de Janeiro. A Chapecoense já está rebaixada e talvez o Vasco tenha um jogo mais fácil, mais brando. Mas é hora de superação. Vasco e São Paulo, nosso primeiro adversário. O Vasco vai jogar com o São Paulo amanhã lá no Morumbi. É um jogo decisivo com o São Paulo. Esse jogo aí é referente à 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está fazendo o Campeonato Brasileiro modesto diante do valor que foi investido na equipe. O Vasco não vence jogando lá em São Paulo desde o dia 18/7/2012, portanto são 7 anos sem vencer o São Paulo lá dentro. É uma tarefa árdua. De lá para cá foram 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Esta última vitória do Vasco, quem fez o gol foi o Fagner, hoje que está lá no Corinthians, lateral direito. O Vasco tem que entrar e se superar. O Vasco tem que jogar como Vasco, respeitando o São Paulo, mas entender que é hora da gente ter um pouco mais de objetividade neste Campeonato Brasileiro. Perdemos muitos pontos bobos nos finais dos jogos, perdemos pontos bobos aí com relação a erros de arbitragem e principalmente ao jogar em São Januário. Não conseguimos reeditar as boas atuações jogando dentro de casa. Ontem, o auxiliar técnico Copertino, ele confirmou a equipe que estará jogando contra o São Paulo. Ele optou pelo 4-4-2, 2 linhas de 4 e 2 atacantes velozes lá na frente. O Vasco deve jogar aí no contra-ataque. Sinceramente, acho que esse tipo de jogo é melhor para o Vasco. O Vasco, quando tem que propor o jogo, ele se embola um pouco. Mas o Vasco jogando aí no contra-ataque, talvez aí no desespero do São Paulo, o Vasco pode vir com resultado positivo para o Rio de Janeiro. E o ideal seria que a gente quebrasse esse tabu e viesse com 3 pontos para o Rio de Janeiro, para a gente poder alcançar essa vaga aí na Libertadores do próximo ano.
Então o Vasco deverá mandar a campo, né, Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Ricardo Graça e o Henrique, Richard, Raul, Guarim e Marcos Júnior, Rossi e Marrone. Reparem que nessa escalação aí, o Ricardo Graça continuará como titular, uma vez que o Leandro Castan pegou um gancho aí no STJD. O Castan só voltará na partida contra a Chapecoense, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Danilo Barcelos está suspenso. Naturalmente, o Henrique já voltaria para a equipe, ele que é o titular. E essa deve ser a escalação aí. A metodologia é a gente repetir, reeditar a atuação que a gente teve contra o Flamengo, que foi acima da média. Embora o Copertino tenha treinado a equipe durante toda a semana e tenha confirmado a equipe titular para o jogo contra o São Paulo, o técnico Vanderlei Luxemburgo ele terá condições, ele vai estar acompanhando o Vasco da Gama à beira do campo. O Luxemburgo ontem, que fez uma raspagem, retirou o tumor do nariz, foi um sucesso a cirurgia, perfeito, graças a Deus, isso que importa. Então o técnico passa bem, essa cirurgia foi feita lá no estado de São Paulo. Então o técnico Vanderlei Luxemburgo ele já vai se encontrar diretamente com a equipe do Vasco lá no Morumbi. Então a gente vai ficar na torcida. O Vasco ainda faz um treinamento hoje antes de viajar para São Paulo. E neste treinamento que o Vasco for fazer, a gente vai acompanhar. A tendência é que esse time, o qual eu citei, seja repetido, seja escalado e que o Vasco faça efetivamente uma boa partida amanhã contra o São Paulo. É um jogo muito complicado. Os jogos lá no Morumbi nos últimos anos têm sido difíceis sim para o Vasco, mas é hora da gente se superar. De alguma forma, a gente tem que fazer alguma coisa para salvar esse ano. Esse ano que foi desastroso por causa de questões políticas, por causa de falta de planejamento, entre tantas outras coisas. Então é necessário que a gente efetivamente faça uma boa partida contra o São Paulo, que a gente traga esses 3 pontos para o Rio de Janeiro, porque ano que vem, até pelo fato da gente ir para a Libertadores, isso aí entra mais dinheiro para o Vasco da Gama, para os cofres do clube. O clube está precisando de dinheiro e no mínimo a gente vai estar na Copa Sul-Americana ano que vem. Acho que a Copa Sul-Americana já é fato consumado para o Vasco da Gama, já é uma realidade e é importante sim o Vasco voltar ao cenário internacional. O Vasco é uma equipe, é um clube gigante que merece estar aí, disputando de igual para igual, com um planejamento melhor nos próximos anos aí, para fazer frente às equipes aqui da América do Sul. Então, meus amigos, essas foram as notícias as quais eu queria trazer para vocês. Mais tarde, a gente vai fazer outro vídeo. Estamos juntos e Vasco neles. Valeu!